Que bom que o Senhor nos trouxe aqui para adorá-lo, que nós possamos, como cantamos, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, confiar no Senhor e colocar sobre Ele as nossas necessidades. Eu quero convidá-lo a abrir suas Bíblias lá no livro de Josué, capítulo 24. Vamos fazer a leitura dos versos 14, verso 15. Eu convido a igreja nessa manhã, com toda a reverência, a não só estar acompanhando a leitura, mas que possamos fazer em uma só voz. Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Nós vamos fazer essa leitura em uma só voz. Josué 24, 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até aqui. Nós vamos orar mais uma vez. Convido as crianças, professores, que vão estar também se despedindo para o momento do DI. E nós vamos orar por nós, para que Deus possa estar ministrando aos nossos corações, aplicando sua palavra em nossas vidas. Que a palavra de Deus possa encontrar sentido em nossa razão e se tornar vida e prática em nossas vidas. Vamos fechar nossos olhos, vamos adorar o Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos tem sustentado com a Tua boa mão e nos tem amado, e por causa do Teu amor, Senhor, nossos pecados têm sido perdoados, a Tua misericórdia superabundou, a Tua graça superabundou sobre todas as nossas falhas, erros e inconstâncias, ó Deus. Estamos aqui essa manhã tão somente porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos atraiu. O Senhor nos tem conduzido pelo Teu Espírito a fazer coisas que naturalmente não faríamos por causa do pecado. Tem tratado com o nosso coração, com a nossa vida, com as nossas famílias. Ó Pai, nos colocamos diante de Ti, desejosos de que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações. Ó Deus, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, o meditar do coração da Tua igreja, seja agradável na Tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, o nosso socorro bem presente. A Ti, Senhor, louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, a declaração talvez mais conhecida e mais impactante desse texto que nós lemos, ela diz respeito ao final do verso 15, quando Josué, então, fundamentado em toda a história do povo, ele declara, diante das circunstâncias que poderia encontrar, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso reforça uma série de características teológicas que essa mensagem carrega. Primeiro, que a palavra de Deus e a aliança de Deus é uma aliança com a família da aliança. Embora muitos valores imprimidos pela cultura moderna, pelo mundo no qual nós estamos inseridos, eles tentem afastar a visão de princípios bíblicos de uma visão secularizada de família, de relação, de espiritualidade, comprometendo a nossa relação com Deus, comprometendo os fundamentos da nossa fé, aquilo sobre o qual nós temos erguido os pilares das nossas famílias, nossos relacionamentos. Isso tem contribuído diretamente para a destruição da harmonia no lar, a harmonia e o adoecimento das relações, da nossa relação com Deus, da nossa espiritualidade. E o quanto nós precisamos para sermos uma família saudável, para sermos uma igreja saudável, para sermos uma pessoa saudável, ter uma espiritualidade saudável, uma relação com Deus muito bem assistida pela palavra, pelo Espírito Santo. Há uma premissa ou um princípio de individualismo radical colocado pelo mundo secularizado, pelo mundo moderno, que compromete a própria visão
de relação e de espiritualidade precisamos ter em nossos lares. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 e 2, Paulo vai falar: seja você mesmo, pense em primeiro lugar em você, para se cumprir. É isso? Não é não. Paulo vai falar que nós devemos valorizar acima de tudo o outro, valorizar acima de tudo o amor sacrificial, o serviço, a interdependência que sustenta a família, que sustenta nossas relações. Também como igreja. Maridos têm deixado de liderar por não querer responsabilidade, mulheres têm deixado de edificar o lar, porque não são ensinadas a servir com humildade. Filhos crescem com um senso de autonomia precoce, desprezando a autoridade, desprezando a disciplina. E isso tem destruído o seio, o fundamento daquilo que deveria ser a base de uma relação familiar saudável. Essa autonomia moral, esse relativismo moral, onde ninguém mais pode dizer o que é errado, porque, afinal de contas, cada um tem o seu próprio conceito de certo ou errado. Isso rompe com qualquer padrão de autoridade objetiva da palavra do Senhor. Isso compromete a nossa própria percepção de necessidade de Deus e de espiritualidade. Enfraquece o papel dos pais como formador de caráter. É uma rejeição à autoridade bíblica que promove uma rebeldia disfarçada de autenticidade, de liberdade, quando, na verdade, temos visto filhos sem limites, pais temerosos em exercer autoridade, em se posicionar, em ter uma direção clara para onde dirigir o coração dos seus filhos, além de toda a concepção ideológica de um feminismo antibíblico. Quando a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a cultura caída desse tempo diz que a mulher precisa se libertar da opressão de sua casa, do lar, do seu marido. Em vez de restaurar a dignidade feminina, isso nega a feminilidade bíblica. Isso transforma a relação conjugal em uma disputa de poder. E isso também compromete a nossa espiritualidade, ensinando que a mulher deve competir com o homem, não cooperar com ele. Encoraja o desprezo pela maternidade, o desprezo pela submissão, pela edificação do lar. E como resultado, nós temos cada vez mais homens omissos e mulheres exaustas, como consequência de um pensamento totalmente equivocado acerca daquilo que o Senhor estabeleceu em sua palavra. O próprio desprezo pela maternidade, a presença do pai, que deve ser essencial, né, passa a ser apenas providencial. Né, pais limitados a prover financeiramente seus lares, se liderá-los espiritualmente. Homens que fogem da responsabilidade de serem pais presentes e formadores espirituais. Filhos que crescem sem referências masculinas, saudável, sem disciplina amorosa. O mundo tem imprimido uma sexualidade desordenada. Meu corpo, eu faço dele o que eu quiser. Em vez de fujam da imoralidade sexual, como Paulo vai ensinar aos Coríntios. Isso torna o sexo uma ferramenta de prazer egoísta, fora do casamento e sem compromisso. Isso incentiva a traição, a pornografia, o abandono da intimidade conjugal. Destrói a confiança entre o cônjuge, banaliza os vínculos do casamento. O próprio consumismo e materialismo, você só será feliz se tiver mais, se tiver aquilo, se tiver o que deseja. Mas esquece que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Pais têm trocado presença por presentes. E não há tempo para diálogo, não há tempo para o culto no lar, não há tempo para o discipulado familiar. A vida se torna agitada, superficial e competitiva. E não temos mais tempo para sustentar, alimentar, nutrir a nossa espiritualidade com Deus. E isso nos leva até a presença da igreja como entretenimento. Vamos lá para nos relacionar, para os nossos filhos brincarem, para delegar a autoridade ou ensino espiritual, né, para os professores, porque não temos assumido essa responsabilidade dentro de casa. Bem, poderíamos listar aqui uma série de outros valores de um mundo secularizado que tem prejudicado ou impactado a espiritualidade de nossos lares. Esses valores corroem a ideia, a base do lar, como Deus, então, nos ensina na sua palavra. Eles oferecem liberdade, mas não entregam liberdade, entregam escravidão, entregam solidão, filhos desorientados, casamentos quebrados, lares sem direção. E a resposta é voltarmos para a palavra.
A resposta a tudo isso, a todo esse caos que nós vivemos em nossas circunstâncias de rotina e afazeres e tarefas e tantas responsabilidades, é resgatar os valores eternos das Escrituras, nos voltarmos para a palavra de Deus. Isso envolve sacrifício, serviço, isso envolve amor verdadeiro, isso envolve autoridade com graça, submissão com honra. Isso conecta a gente espiritualmente com valor, com princípios que o Senhor estabeleceu desde a eternidade para que andássemos neles. E um lar saudável espiritualmente, ele é fundamentado na palavra. Ele não pode ser fundamentado à parte da palavra. Não podemos falar de um lar saudável onde não se debruça-se sobre a palavra do Senhor. Não se ora junto, não se busca Deus. Não se busca o que Deus tem ensinado, né, nas Escrituras para nós e que é atemporal e que serve para os nossos dias. Não é um lar isento de falhas, mas um lar marcado pelo arrependimento, pelo crescimento constante, pela busca da verdade. É uma pequena igreja doméstica que começa em nossos lares e essa saúde, ou essa musculatura, essa força se estende para a igreja, se estende à sociedade. Diz a palavra de Deus lá no Salmo 127, verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos se edificam. Não adianta pensarmos sobre como desejamos as nossas famílias e colocar a nossa expectativa lá em cima, se a nossa realidade prática não for de uma família que se reúne em torno da palavra de Deus, que se reúne espiritualmente para adorar ao Senhor, que tem Cristo como o Senhor do lar. Não é o sucesso financeiro, intelectual, nem o bem-estar emocional que sustentam o lar, mas o senhorio de Cristo. Aquilo que nos une de maneira eterna. É isso que sustenta nossos lares. O culto doméstico, a oração familiar, a palavra e a oração devem estar presentes todos os dias em nossas vidas, devem estar guiando as nossas decisões, devem estar sendo o hábito em nossos corações, para que nós possamos viver de fato aquilo que temos aprendido da palavra do Senhor. Então vamos estar dando passos na direção de construção sólida em nossos lares. A própria masculinidade bíblica, essa liderança com sacrifício que temos falado, temos pregado tanto, como que a gente consegue imprimir valores bíblicos no coração dos homens? Como nós conseguimos entender, fazer com que eles compreendam a mensagem lá em Efésios 5, 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Se eles não conhecerem a Cristo, como eles podem saber como Cristo amou a igreja, se eles não têm a experiência de terem sido amados como igreja por Cristo? Precisamos de homens debruçados sobre a palavra do Senhor, conscientes de sua necessidade da palavra do Senhor e de Cristo. E quanto mais conhecem a Cristo, mais conhecem sobre como Cristo ama a igreja e mais conhecem sobre como amar sua esposa, sua família, seus filhos. Responsáveis espiritualmente pelos seus lares. Cabe ao homem liderar espiritualmente com conhecimento, com zelo, com amor. Sim, muitas vezes a sua esposa vai auxiliá-lo, às vezes vai até puxá-lo quando você estiver naqueles dias maus, mas precisamos ter como homens a responsabilidade de trabalhar também com diligência, como provedor de nossos lares, com esforço, com generosidade, servir como exemplo de fé, com firmeza, com serviço. É o primeiro a obedecer, a sacrificar, a proteger. Essa é a nossa responsabilidade como aqueles que seguem o modelo de Cristo, de masculinidade. Também a feminilidade bíblica, uma influência com piedade, uma influência com consciência de que a mulher sábia, como falei, edifica a sua casa. Uma auxiliadora sábia, não inferior, mas projetada por Deus para complementar o lar com beleza, com força piedosa. Uma discipuladora do seu lar, ensina, cuida, acolhe, promove a paz. Um modelo de beleza interior e honra, não pelos adornos com o qual se veste, mas pelo comportamento, pelo exemplo, pelo modelo, pelo modo como serve, por sua mansidão, por seu temor, por sua diligência. Termos a consciência de que nossos filhos são herança do Senhor. Como flechas da mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, diz o salmista. Criados na disciplina, na demonstração do Senhor, com senso de certo e errado, pais instruindo com amor, mas com firmeza. Filhos que obedecem com honra. Esses são reflexos de lares saudáveis que vão se estendendo seus galhos, seus frutos, porque foram alimentados com a palavra do Senhor. Discipulados para vocação e temor do Senhor.
O lar é a primeira escola, é o primeiro púlpito, é o primeiro altar. Nossos filhos vão aprender a adorar e a se comportar e a conhecer e desejar conhecer a palavra dentro de nossos lares. Ou deveria ser assim. A nossa cultura familiar, a partir de uma espiritualidade sadia, ela deveria promover ordem, amor e serviço. Façam tudo com decência e ordem. Sirvam uns aos outros com amor. São princípios bíblicos que dizem respeito à maneira como nós devemos nos portar em nossos lares. Um ambiente de paz, um ambiente de respeito mútuo. A cultura da casa deve refletir o reino. E o reino é ordem, o reino é palavra de vida, o reino é padrão, o reino é alegria. O reino é trabalho em conjunto, cada membro tem uma responsabilidade. Conforme a maturidade, todos colaboram com gratidão. Tem responsabilidade dentro de casa. O lar sadio, ele exerce hospitalidade com generosidade. O lar não é fechado, mas é um instrumento de bênção para outras pessoas. Isso vai fazer com que tenhamos frutos visíveis da saudabilidade de nossas relações. Pelos seus frutos os conhecerei. Então, o texto está lá em Mateus, capítulo 7, verso 16. O testemunho público de um lar sadio, ele é forte, ele é poderoso. Ele serve de exemplo, de modelo. Lares bem governados fortalecem a igreja. Lares bem governados impactam a sociedade. Relacionamentos duradouros são curados quando a família ela é comprometida espiritualmente com o Deus da família. Há arrependimento, há perdão, há graça, há ensino constante de como devemos nos portar e como devemos nos conduzir em nossos corações. Então, nossos filhos serão abençoados com isso. Um dos maiores sinais de bênção é ter filhos andando na verdade. Esse é um exemplo da graça. Não tem nada que pais desejem mais do que a graça do Senhor alcance o coração dos seus filhos. E como alcançarão? Se não os colocarmos diante da palavra do Senhor. Como alcançarão se não pregarmos a palavra em seus corações? Como alcançarão se a palavra pregada não for acompanhada com o nosso comportamento? Devemos aprender a viver e pregar, e pregar, e pregar, até que alcancemos corações sábios, até que possamos ter a convicção de que estamos fazendo tudo o possível, tudo que está em nossas mãos. Há algumas reflexões importantes que queria que pudessem levar no bolso para pensar sobre isso. Quais desses valores modernos que mencionamos aqui têm afetado o nosso lar? Tem impactado o nosso lar? Individualismo, materialismo, falta de tempo. Que medidas práticas nós podemos tomar diante disso? O que podemos fazer para priorizar aquilo que deve ser priorizado em nossas casas? Como nós podemos pensar a espiritualidade em nossos lares como um fundamento inegociável? Então, colocarmos na rotina, não com o tempo que sobra, mas com um tempo determinado para isso. Para que as nossas famílias não sejam privadas da palavra do Senhor, para que nossos filhos não sejam privados da palavra do Senhor, nossos pais não sejam privados da palavra do Senhor. Como nós podemos fazer para recuperar nossos papéis enquanto homem, mulher, enquanto marido, esposa, filhos dentro dos nossos lares, para abençoar nossas famílias? Que passo precisamos dar como primeiro passo nessa direção? Que pode mudar na nossa rotina? Precisamos refletir sobre o que tem moldado os nossos lares. Temos moldado nossos lares pelas nossas aspirações, expectativas de mundo, de conquista? Ou pela expectativa de eternidade, da glória de Deus, daquilo que é mais importante, porque é eterno? Temos usado a palavra ou temos usado a cultura? Temos usado o evangelho ou o entretenimento para suprir o tempo de nossos filhos? Temos usado o plano de Deus ou temos abraçado o padrão do mundo? Eu desejo nessa manhã, pensando sobre a espiritualidade em nossos lares, mas principalmente em nossas vidas, é que nós possamos tomar uma decisão firme em nossos corações, diante de todas as circunstâncias adversas do mundo, diante de todos os valores secularizados que se levantam contra o conhecimento do Senhor. Que nós, revestidos da armadura de Deus, revestidos de consciência de que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os valores contemporâneos, que nós possamos tomar a decisão firme de Josué, lá no final do verso
verso 15 do capítulo 24. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos sustente. Que o Senhor derrame sobre nós graça e misericórdia para vivermos isso de forma prática em nossos lares. Em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir para que Deus possa nos dirigir sobre como fazê-lo, que decisões tomar, que passos dar em nossas vidas, para restaurar, para tornar saudável a espiritualidade de nossas casas e nossas vidas. Pai bendito, todo-poderoso Deus, nos colocamos diante do Senhor, certos de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos sonhar ou imaginar. Queremos, ó Deus, te clamar por misericórdia, porque muitas vezes em nossas inconstâncias nós temos negligenciado, Senhor, aquilo que precisamos ser e fazer. Mas, Senhor, nós pedimos pela Tua graça sobre nós, pelo Teu Espírito que habita em nossos corações, que possamos caminhar nessa direção, de restaurar a nossa vida espiritual, de restaurar a vida espiritual de nossos lares, de restaurar esse amor, esse apego, esse debruçar-se sobre a Tua palavra, não como uma mera formalidade, não como um tempo de sobra, mas como uma primazia de nossos dias, como uma coisa mais importante das nossas vidas. Porque tudo que nós temos é o Senhor, e se o Senhor é o nosso pastor, nós não temos falta de mais nada. Nos ensina, Senhor, como homens, a sermos pastores dos nossos lares. Nos ensina, Senhor, como famílias, a sermos bons pais, bons filhos. A edificarmos, Senhor, um lar e sermos capazes de redimir o mundo à nossa volta, através do poder do Teu Espírito, da Tua palavra. Dá-nos ousadia, dá-nos motivação, interesse de fazermos diferente do que temos feito até aqui. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.